É o Evangelho da graça, o Evangelho do amor, do acolhimento, da justiça que justifica. É o Evangelho. E hoje eu quero que você leia comigo, e eu pretendo entrar nesse texto o mais rapidamente possível, em João 14, de 12 a 18. E o tema sobre o que eu quero falar com você hoje é orfandade nunca mais. Orfandade nunca mais. Porque as pessoas têm uma dificuldade enorme de crerem que, dentre as coisas mais preciosas que o Evangelho nos promete, que Jesus nos trouxe, preste atenção, eu vou repetir, você vai prestar atenção. Dentre as coisas maravilhosas que Jesus nos promete, está essa certeza de que nele nós não sofreremos de orfandade nunca mais. É claro que existem pessoas que nascem órfãs e às vezes são maltratadas nas criações que recebem, pessoas que não as amam como deveriam amá-las e que as secundarizam, terciarizam, colocam em lugares sem nenhum significado ou relevância no ambiente da casa ou da família. E são pessoas sofridas, como a gente encontra a vida inteira. É claro que, quando isso acontece, o aspecto de natureza familiar, psicológico, cultural, tem um peso enorme no achatamento, no esmagamento da autoimagem, da autoestima, do significado pessoal dessas pessoas. E é por isso que algumas têm mais dificuldade de entender que orfandade nunca mais, e que em Jesus existe uma promessa de não orfandade em nosso favor. E o texto no qual ele falou isso, eu quero que você preste atenção e convide os amigos, as amigas, compartilhe, mande aí um link dizendo: vem para cá, chama logo, está começando, faça isso. O texto é esse de João 14, de 12 a 18, onde, de fato, você vê o que Jesus nos diz. Olha só que coisa linda. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também. Você ainda crê nisso? Eu conheço pouca gente que crê nesse verso 12. Eles acham que isso está aqui como uma exacerbação messiânica, como uma promessa de uma espécie de Fausto glorioso de Jesus, mas que, na prática, a maioria me diz: eu nunca conheci ninguém que tenha vivido isso aqui. Você conhece? E eu digo: conheço. Conheço muita gente que tem vivido isso aqui. E eu mesmo tenho vivido isso aqui. Por isso eu sei que o que Jesus está dizendo aqui é verdade. Eu nunca duvidei disso. Nunca tive angústias, nunca tive questões, nunca fiz perguntas. Eu sempre criei que não era conforme eu queria, mas que era segundo a sua vontade, e que ele realizaria conforme o seu bem para mim, o que está aqui prometido
especialmente quando eu não estou esperando nada, e apenas me dando, me entregando com amor, grato, feliz, audaz, intrépido, corajoso, na certeza de que Ele faz o que Ele promete e que, pela fé, eu sou agradável a Ele. Pela fé, eu fui justificado por Ele. Pela fé, eu sou ungido nele. Pela fé, eu sou santificado nele. E pela fé, eu ando como um representante simples, espontâneo, natural, que expressa a alegria, o poder e a singeleza de Deus, de Cristo em mim, sem fazer esforço. E não sou eu quem contabiliza o quanto dele se manifesta em mim. São os outros que olham para mim e percebem o quanto dele brota e aparece em mim. Então ele diz no verso que nós estamos lendo: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, basta crer em mim, crer mesmo, não é crer numa parcela de mim, no pedaço teológico que você achou conveniente. Não é um pedaço da pizza de Jesus que você pega e diz: esse pedaço eu como, o resto eu deixo. Não, é aquele que crê na whole thing, aquele que crê na coisa toda, aquele que crê no Evangelho por inteiro. Aquele que crê em mim fará, não é almejará, é fará, é realizará também as obras que eu faço, e outras maiores, outras que nós não vimos ou que não foram escritas, e que não tem que ser andar sobre o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, atravessar o Rio Amazonas a pé, ou parar as tempestades do Mar do Norte. Não tem que ser nada disso. As grandes obras de Jesus no Evangelho são pequenas. Os grandes sustos que Jesus levou nos Evangelhos não foram épicos. Não foi acalmar ventos e ondas, andar por sobre as águas, multiplicar pães, ressuscitar mortos. Isso era para os outros. Os outros é que ficavam com esse tipo de expectação, de tomada de emoções extraordinárias, porque tinham visto algo inusitado, mais do que tudo que antes tinham apreciado. Mas as grandes obras de Jesus, aquelas nas quais ele se regozija, são essas que eu devo prestar atenção. São essas que ele, mais do que tudo, diz que são grandes, que são maiores, e que eu farei, que você fará. Olha só como ele continua e diz: fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Que outras maiores? Quando é que eu vejo Jesus perplexo? Ele atravessou as ondas e não ficou perplexo. Não chegou dentro do barco e disse: vocês viram como eu sou épico? Saí bem depois de vocês e cheguei antes. Ele não multiplicou pães e disse: vamos abrir aqui o nosso Mac Bread, Mac Miracle. Ele não fez daquilo nada que pudesse ter continuidade e nunca mais repetiu.
Você não vê ele fazer essas coisas extraordinárias e propor que entrasse nas Olimpíadas, concurso de caminhada sobre as águas, só com os pés. Não. Ele não fica perplexo. Ele ressuscita Lázaro e não diz: vocês viram? Vocês viram? Ao contrário, ele quase pede perdão ao Pai por estar orando em voz alta, pedindo a ressurreição de Lázaro. Ele diz: Pai, eu não precisava nem falar isso, mas eu estou falando isso não é por causa de ti nem de mim, é só por causa deles. Para que eles vejam uma relação de causa e efeito entre a minha oração e a ressurreição do Lázaro. É por isso que eu estou pedindo, por causa deles, por causa dessa multidão, que de outra forma nem criaria associação de causa e efeito. E é por isso que eu digo: Lázaro, vem para fora. Mas ele não terminou dizendo: viram como eu sou a ressurreição e a vida? Aplausos! Não, não. Quais são as coisas que deixam Jesus perplexo? Ele fica perplexo com um centurião romano, dono, líder de um grupo de 100. Por isso era um centurião, porque ele tinha 100 sobre o controle e a dominação dele. Ali na Galiléia, era um grupo, um regimento poderoso, 100 soldados romanos treinados, acabavam com aquela população toda. E é esse homem que deixa Jesus perplexo, quando ele pede socorro para um servo dele doente. E aí Jesus diz: eu vou contigo curá-lo. E ele diz: não precisa vir. Não precisa, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. E eu conheço as leis de autoridade hierárquica do exército romano, sei como funciona. Não precisa que o general vá a lugar nenhum para que as coisas aconteçam. Ele dá uma ordem. Ele diz: faze isto. E eu faço. Eu também transfiro uma ordem. E aqueles que me estão sujeitos a obedecem. Tu és o general dos generais, o senhor dos senhores. Nesse mundo espiritual, mando uma palavra. Só uma ordem tua. Vale mais do que a do imperador, mais do que a do procônsul, mais do que a do general, comandante das legiões, mais do que a minha, que sou um centurião. Só diz uma palavra aqui. Basta dizer: eu quero que ele fique curado. E Jesus exclamou e disse: oh, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu nunca vi uma fé como esta. Dentre todos os filhos de Abraão, desse pessoal que não sai do templo, que oferece sacrifícios, que vai à sinagoga, que tenta descobrir quais são as restrições da lei, porque eles têm prazer em tornar a vida deles um sapatinho de japonês, um verdadeiro bonsai de pequenininho, cortado e podado pelas legislações das seitas, mas não tem fé. Fé eu não encontrei em ninguém. Entre todos os filhos de Abraão, entre todos os filhos da religião, jamais vi a fé crescer e se manifestar como essa que provém da boca desse pagão. Nunca vi fé como esta. Essas são as coisas grandes que Jesus fica perplexo diante delas. Decisões de fé, confiança, contra tudo, contra todos. Essa ousadia
de dizer: não precisa nem que tu chegues perto, de longe, uma palavra, um desejo teu, muda tudo. Que coisa extraordinária. Qual foi? Uma outra perplexidade de Jesus. Ele chegou na região Ciro-Fenícia, queria que ninguém o soubesse. Por isso ele saiu da fronteira de Israel, porque queria descansar em paz. Mas uma mulher soube que aquele que tinha compaixão dos miseráveis e dos oprimidos e dos sem solução estava ali, na terra dela. E ela abandona em casa uma filha que vivia em contorções, em crises, em convulsões, em angústias de morte, em ameaça de suicídio. E ela deixa a menina e corre até onde Jesus está, porque certamente não dava para ela, como mulher sozinha, levar uma moça em todo aquele desgoverno e com toda aquela atitude de descontrole e de convulsionamento. E ela vai só. E a porta está fechada e ela bate, 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 grita, grita, grita. E Jesus não queria que ninguém o soubesse e tinha dito que era para a presença dele ser oculta de todos. Mas ela tanto bate que os discípulos dele vão lá e dizem: para com isso, ele está descansando. E ela disse não, e se jogou para dentro da casa. E Jesus foi ter com ela, devia estar deitado, e levantou-se e disse: o que eu posso fazer por você? E ela contou a história. E Jesus disse: você não sabe que, por enquanto, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel, e que me importa ir de aldeia em aldeia de Israel, dando testemunho do Evangelho do Reino de Deus? Depois virá uma outra hora, mas essa hora ainda não chegou. Por enquanto, é só na fronteira deles que essa graça está sendo derramada. Aí a mulher diz a Jesus: eu sei, Senhor, que primeiro tu estás dando pães aos filhos, partindo o pão sobre a mesa de Israel. Mas eu também sei que os cachorrinhos, debaixo da mesa, como eu, que sou uma cachorrinha Ciro-Fenícia, que não tenho pedigree para nada, que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos seus donos. Deixa eu comer apenas das migalhas que estão caindo dessa mesa de fartura. E Jesus leva um susto e diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Repita comigo: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. E ela correu para casa e, chegando lá, encontrou a sua filha endemoninhada, liberta, em perfeito juízo, sã, completamente curada, restaurada às relações da vida. Essas demonstrações de fé é que deixaram Jesus perplexo. E são coisas dessa natureza que deixam o coração dele diante da contemplação das grandes obras que o pagão pode fazer, que a mulher Ciro-Fenícia pode realizar, que os que estão do outro lado podem receber,
São peixinhos com moedas com valor para pagar em impostos duplos que aparecem de boca aberta na praia, quase que se oferecendo para a pagar o imposto. Essas coisas que deixam Jesus perplexo, como um homem arrependido que se agarra a ele e diz: não me toques, porque eu sou pecador, não sou digno de que tu chegues, de que tu me toques, de que tu me pegues. Essas são as coisas que deixam Jesus perplexo. E ele diz: em verdade vos digo, que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras ainda maiores, que não foram contadas, que não foram escritas, que não deu tempo histórico de acontecerem, mas vocês verão em vocês a minha presença, a minha atuação. E tem mais do que isso, e tudo quanto pedirdes em meu nome, significa dizer, e tudo quanto pedirdes em coerência com o Evangelho. Pedir em meu nome não é usar o nome J-E-S-U-S, não. É falar com Deus conforme a mente de Cristo, o caráter de Cristo, os mandamentos de Jesus, os ensinos de Jesus, a coerência submissa à palavra dele. Isso é pedir em seu nome. Pedir em nome dele é pedir fazendo a vontade dele, é pedir conforme o pensamento dele, é pedir conforme os sentimentos que houve também em Cristo Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, conforme eu ensinei a vocês, que é o meu nome, que é a minha vontade, que é a minha palavra, que é o meu evangelho, se me pedirdes, eu farei. E se me amais, se não for blá, blá, blá religioso, se for verdade, vocês vão guardar os meus mandamentos, vão orar segundo os meus mandamentos, vão crer segundo os meus mandamentos, vão esperar a minha palavra e a minha resposta segundo os meus mandamentos, porque a minha resposta não é a mecanicidade da oração. A minha resposta é dada à espontaneidade sincera da obediência do ser, que faz a minha vontade com prazer. E eu tenho prazer em responder essa oração feita segundo a minha vontade. Tudo quanto vocês pedirem conforme a minha vontade, vocês vão receber infalivelmente. Eu resolvi construir uma casa numa pandemia porque não tinha como não construir, eu tinha que sair daqui, não tinha um tostão. E eu não costumo fazer coisas irresponsáveis, mas essa era. Mas eu não tinha outra alternativa. E eu vi meu pai construindo uma casa para nós em Manaus, sem um tostão, fazendo toda de tijolo à vista, porque não tinha dinheiro para o reboco, usando combogó, porque não tinha dinheiro para botar uma janela. Uma casa que ficou sem porta e sem janelas em cima, aproximadamente uns 6 anos, só com umas cortininhas pobres que minha mãe botava para impedir a visão e as pessoas dentro dos quartos poderem trocar de roupas. Todo o piso da casa meu pai fez sentado ali, lixando, fazendo marmoritos, meses e meses. Telhado era ele, de muletas, que subia agarrado numa corda. Tudo.
E vi milagres, como no dia em que ele bateu a laje do último andar e não tinha dinheiro nenhum para fazer mais nada a não ser bater aquela laje. E ele bateu a metade da laje até meio-dia. Comigo, um garoto e um senhor. Quando deu meio-dia, ele foi para casa almoçar. Quando nós estávamos em casa, caiu uma chuva amazônica torrencial. E ele olhou na direção da casa, baixou a cabeça, orou, minha mãe preocupada. E ele falou, a nossa laje acabou. Mas ele orou e disse, Senhor, se tu queres que eu faça essa laje de novo, tu me darás os meios para fazer. Mas eu creio que tu podes cercar aquela casa, de modo que essa chuva torrencial molhe tudo em volta e não caia uma gota naquela laje. A gente ouviu aquela oração dizendo, Senhor, não deixa que a fé do meu pai seja frustrada. Era o melhor que eu, na minha falta de fé, não convertido, podia dizer. O fato é que eu fui para outro lugar, mas mamãe voltou com ele até a casa. E aí, acredite quem quiser, não estou pedindo favor a ninguém. A chuva caiu braba. Na nossa casa, que estava a uns 5 quilômetros, tudo molhado em volta, na cidade inteira, um raio enorme de água e um perímetro todo alagado. E quando eles chegaram na casa, tinha chovido até a casa anterior, chovido na vizinha dos fundos, chovido na estrada que passava ao lado e na rua que passava à frente. E não tinha caído uma gota na laje da nossa casa. E eu vi tanta coisa, tanto milagre com ele, com minha mãe, comigo, que quando chegou a hora desse desafio, eu falei, vamos fazer. E minha mulher sabia que nós não tínhamos nada, a gente nunca tem nada nem para a semana que vem. E aí eu falei, vamos fazer, o Senhor é o mesmo. E ela tinha o consolo de uma palavra de Deus no coração dela, que a tinha animado, colocado uma rocha de fé. E ela falou, vamos sim. E eu chamei o meu amigo Edivaldo, iniciamos sem um tostão a construção. Primeiro mês ele foi adiantando tudo, segundo também. E aí o Senhor começou a mandar as tábuas, as madeiras, as pedras, as ofertas, os tijolinhos. E ela está lá. Já vai receber a laje do segundo andar. Até aqui nós não paramos por causa do amor e da fidelidade dos irmãos e por causa da promessa de Jesus, acendendo essa alegria em muitos corações. Eu só cheguei até aqui na vida, preste bem atenção, não tem nenhuma fanfarra. Satanás pode ouvir o que eu estou dizendo, porque ele não tem onde botar um dedo para me acusar. E os anjos estão todos aqui à minha volta, as testemunhas celestiais, para validarem o que eu estou dizendo. Eu recebi uma fábrica que ninguém queria, que era o maior presente de grego que alguém podia receber. Sem um tostão, nós a transformamos na fábrica de esperança. Fiquei 30 anos fazendo coisas sem um tostão, fazendo todo dia. Eu tinha na minha folha centenas e centenas de funcionários sem um tostão, e eles recebiam, e recebiam mais do que era o contratado. E eram ajudados com suas famílias. Passei a vida assistindo coisas maiores, multiplicação de pães,
travessias impossíveis, porque a promessa dele não falha. Peçam segundo a minha vontade, e eu farei. E me amem, porque a maior manifestação e a única manifestação de obediência aos meus mandamentos é aquela que ocorre como amor submisso. Amor submisso ao mandamento do Evangelho, que também é amor, perdão, graça, misericórdia, justiça, fidelidade, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. São os mandamentos da vida. Ande neles e você verá que de onde você não espera, Deus suscita livramentos. E Jesus continua e diz: eu rogarei ao Pai, eu pedirei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador. Porque Jesus, entre os discípulos, era o Consolador, o exortador, o edificador de tudo. O Pai vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Pai vai enviar um Consolador que vai habitar vocês para sempre. Para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito Santo. De modo que quando você vê pessoas mentindo, contando fake news, tendo alegria no engano, saibam, o Espírito que neles habita não é o Espírito de Cristo, não é o Espírito do Pai, é o Espírito do mentiroso e pai da mentira. Porque no coração daqueles que andam segundo o mandamento, o que habita é o Espírito da verdade, da sinceridade, do incômodo, pela prática da fidelidade que não pode ser abandonada, pela verdade que não deve ser poluída. O Pai colocará em vocês o espírito da alegria na verdade e do desconforto quando não for verdade. O espírito que o mundo não pode receber, que não está no mundo, o mundo não lida com essa categoria, nem se preocupa com verdade. O mundo se preocupa com fazer crida a convicção que eles desejam impor, impingir, controlar na vida dos outros. Por isso, eles não estão preocupados com verdade, mas com vencer. O espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e o mundo só crê no que vê, nem o conhece, porque não o pode conhecer, porque ele não se revela no prazer da mentira. Vós, todavia, que andais comigo, que sois meus discípulos, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco. Eu estou com vocês. Enquanto eu estou com vocês, o Espírito da verdade habita com vocês. Mas ele vai habitar em vocês, como ele mora em mim. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu sou a habitação do Espírito Santo. Há muitos anos ele mora em mim. E ele nunca se retirou de mim, nem quando eu me retirei dele. Mesmo quando eu fui infiel, ele permaneceu fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Habita em mim. Eu sou morada dele. E ele habitará convosco. E aí vem: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não vos deixarei órfãos,
diante de promessas tão maravilhosas, que começam aqui em cima: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, vocês não são órfãos, vocês têm casa, vocês têm pai. E se não fosse assim, eu diria a vocês, não digo porque é assim, vocês têm pai, vocês têm casa, e são muitas, e ninguém ficará sem a sua morada celestial. O reino dos céus tem habitação multidimensionais para cada um de nós, e é casa, Jesus diz, do meu Pai, portanto, é casa de Cristo para mim. Não vos deixarei órfãos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para mim mesmo, para mim mesmo. Quando vocês saírem daqui, enquanto vocês estiverem aqui e eu não estiver mais, vocês vão ser habitados pelo meu Espírito, o Espírito da verdade. O Espírito que me habita, o Espírito que eu sou, habitará vocês. E depois que vocês já não estiverem aqui, é assim: casa do meu Pai, morada do meu Pai, minha presença, a alegria eterna. E ele prossegue e diz: vocês devem ter consciência disso, porque aquele que me vê a mim, vê o Pai. Como vocês perguntam ainda a mim, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crede que eu estou no Pai, crede que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E é aí que ele prossegue e diz: em verdade, eu vos digo que aquele que crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim, esse, em verdade, eu vos digo, fará também as obras que eu faço. Aquele que crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, e aquele que crê que o Pai que está em mim habita em vocês, e eu habito em vocês, e o Espírito da verdade habita em vocês, esse não estará órfão jamais. Sabe que tem uma morada eterna na casa do Pai, e sabe que neste mundo não anda sozinho, está habitado pelo Espírito eterno, está habitado pelo Espírito do meu Pai, pelo meu Espírito. Eu sou habitado por Cristo, pelo Cristo ressuscitado. Não é loucura minha, ele me habita, ele me ouve. A palavra dele em mim tem autoridade. Eu busco viver todos os dias na simplicidade dessa alegria. Meu pai morreu, eu não fiquei órfão. Minha mãe morreu, eu não fiquei órfão. Meus melhores queridos e amigos partiram, eu não fiquei órfão. Meu irmão amado foi-se, jovem, eu não fiquei órfão. Meu filho querido, 2 deles partiram, eu não fiquei órfão. Continuo vendo gente amada, amada, amada indo, e eu não fico órfão. Eu fico triste pelo casuísmo de algumas mortes, eu fico triste pela desnecessidade de outras, eu fico triste pelo anacronismo das mortes daqueles que podiam ter evitado isto, mas resolveram crer na negação, não se cuidaram e foram mortos. Como no meio evangélico, a maioria dos que morreram foram pastores,
E a maioria dos que morreram na pandemia no Brasil foram os evangélicos. Por quê? Porque eles não creram no espírito da verdade, creram no espírito do erro, da mentira. E morreram desnecessária e casuisticamente, porque não deram crédito à chance da vida. Então, primeiro ele diz, vocês têm casa, vocês têm pai, eu estou indo primeiro, vou preparar lugar, ninguém vai ficar fora, a morte não vai separar. Enquanto isto, vocês sabem o caminho, vocês sabem qual é a verdade, vocês sabem como viver essa vida, e vocês podem vivê-la em obediência ao meu mandamento. O meu mandamento é amor, e a obediência ao meu mandamento está em amar-vos uns aos outros e praticardes os princípios de amor, de perdão, de não vingança, de misericórdia, de justiça, de verdade, de sinceridade, de não hipocrisia, que o Evangelho ensina. Façam isso e vocês estarão me amando enquanto respeitam, reverenciam e amam o próximo. E aí peçam o que vocês queiram e será concedido. E vocês farão as obras que eu faço enquanto estiverem na terra, e outras maiores farão. Vocês verão milagres sobre milagre, graça sobre graça, socorro sobre socorro, misericórdia sobre misericórdia. Nas perdas, vocês serão consolados. Nas tristezas, vocês serão edificados. Nas falências, vocês serão postos em pé. Na descrença de todos a respeito da continuidade da vida de vocês, vocês ressuscitarão do monturo, porção de pé, e serão para a glória de Deus um testemunho de regeneração, de restauração, de verdade e do poder de Deus contra tudo e contra todos. Eu não vos deixarei órfãos um minuto. Eu habitarei vocês, habito todo dia. E uma vez que eu habite, eu não me retirarei, porque vocês comeram uma coisa que a religião diz que não se devia comer, porque beberam algo que a religião diz que não se devia beber, porque tocaram em algo que a religião diz que não se deveria tocar, porque casaram com alguém que a religião disse que não se poderia casar, porque creram na ciência e a religião odeia a ciência. Não, eu não vos deixarei por nada disso e por coisa alguma, nem por causa do pecado de vocês. Se vocês não me negarem, eu não negarei a vocês. E ainda que vocês sejam infiéis, eu serei fiel a mim mesmo. Não estarei sendo fiel a vocês, é fidelidade a mim, que jurei e não me arrependerei, que eu sou o sacerdote imutável, o mediador perene nas vidas de vocês para sempre. É o poder dessa consolação, dessa habitação no Espírito Santo, que tem me dado força nesses 50 anos para enfrentar a mim mesmo, em primeiro lugar, para enfrentar a multidão dos hostis, para enfrentar os falsos irmãos, para enfrentar a mentira, para enfrentar o meu próprio pecado e pôr-me de pé na graça de Deus, para receber resposta às minhas orações e para ver a fidelidade de Deus chancelando todo dia o passo que eu dou em amor e em fé. Por que eu estou falando de mim? Porque eu não estou aqui ensinando uma teologiazinha. Eu estou ensinando a você a prática do Evangelho como verdade experiencial. O que eu tenho a oferecer não está escrito na vida de ninguém distante. Eu estou lhe dando testemunho do que acontece em mim há anos e anos e anos e anos.
e acontecerá até o último dia da minha vida, porque eu não voltarei atrás por nada. Eu só tenho um caminho, e esse segue adiante, na verdade e na vida, em nome de Jesus. Paizinho, permite que essa palavra singela, pura, sem rebuscamento, verdadeira, moleste, acenda, encha o coração de fé, de louvor, de gratidão e de desejo de ser teu. Eu te peço que tu realizes esse milagre, sem cuja ação da tua parte nada pode fazer. Os coaches condicionam, os hipnotizadores sugestionam, os pastores do medo apavoram, os sacerdotes do engano fazem promessas falsas, porque nenhum deles pode fazer com que a tua palavra nos venha como resposta à oração que o coração quebrantado e contrito fez e faz a ti. Ajuda-nos a crer e a não duvidar, porque aquele que duvida não receberá nada. Nós não duvidamos. Em nome de Jesus. Amém e amém.